camisa 10 da Seleção Brasileira do Rádio, traz a sua participação de hoje também falando desta questão envolvendo as crianças indígenas. Fala, Xará! Bom dia. A fonte é o Conselho Indigenista Missionário, que mostra que as mortes de indígenas cresceram no governo Lula. Eu lembro que a campanha de Lula foi toda, não, nós vamos salvar os indígenas, vamos proteger os Yanomami, isso e aquilo, não vai acontecer mais o que está acontecendo no governo Bolsonaro. Pois olha, segundo o CIMI, e o CIMI avisa que não são dados oficiais. Perdão, exatamente o oposto. O CIMI avisa que são dados oficiais. Ele não está mais colhendo dados ali no chão. Então, se são dados oficiais, acho que a questão dos Yanomamis está sob proteção de sigilo, que o governo Lula botou sigilo por 100 anos, algo assim. Então, os dados de Yanomamis podem ser superiores. Então, vamos aos dados do CIMI. No primeiro ano do governo Lula, o ano passado, houve, no mínimo, diz o relatório, 208 mortes de indígenas brasileiros. No último ano de Bolsonaro, ou seja, o ano anterior a 2023, foram 180. Agora, o CIMI diz que não foram incluídas mortes por homicídios culposos, só dolosos, em que não havia intenção de matar. Aí sobe para 225, o que dá 25% a mais no primeiro ano de Lula em relação ao último ano de Bolsonaro. Estamos falando de mortes por homicídios. E aí excluindo, supostamente, Yanomami. O que eu vi na Folha de São Paulo sobre mortes de Yanomamis são 363 mortes. Aí inclui por doenças ou falta de proteção da saúde pública, porque eles são brasileiros como nós. O Estado é responsável pela saúde das pessoas, está escrito na Constituição. O Bolsonaro teve 20 mortes a menos no último ano, 343, lá nos Yanomamis. Então, esse sigilo é para encobrir alguma coisa. É uma incompetência muito grande de não compreensão dos hábitos dos Yanomamis. Eu converso com gente lá de Roraima, inclusive indígenas, que dizem que é um absurdo, né? Que querem energia elétrica, né? Querem cobertura, óbvio, cobertura de rede digital, né? Querem o acesso à televisão, à máquina de lavar roupa, sim, né? A fogão a gás. Né? Eles são brasileiros. Meu Deus, por que meia dúzia de gente cruel quer impor aos indígenas que fiquem no passado, na idade pré-histórica? É um absurdo isso, uma maldade incrível. Os caciques de lá me contam essas histórias. Nas aldeias deles, que eles conseguiram muita coisa, o sonho das mulheres deles é máquina de lavar roupa. Se livram eles querem ter água purificada, querem sentar num vaso sanitário de louça e não ficar agachado na floresta. Né? É uma crueldade o que estão fazendo com esses brasileiros que querem, como os outros, dos outros estados, se integrar na sociedade brasileira e viver com as vantagens da civilização. Gente, por que razão um grupo, uma etnia,
uma nação indígena é obrigada a ficar parada no tempo, ficar parada em 1500. Isso é um absurdo. Só para a gente lembrar, eu acabei me estendendo. Esse é o assunto de hoje. De Brasília, Alexandre Garcia. Valeu, Xará.